Sejam bem-vindos a mais uma aula de modelagem de sistemas. Então a gente vai continuar falando um pouquinho sobre a representação textual, né? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre as formas, né? De acordo com o seu objetivo, que você pode escrever o seu caso de uso. Então vamos lá. Quando a gente fala de formato, a gente está querendo dizer além do padrão como você vai representar o texto, o padrão é como você vai apresentar o texto, tá bom? Então, segundo lá a literatura, a gente pode pensar que um caso de uso é uma descrição contínua, né? Assim como está aí, né? Então, este caso de uso se inicia quando o cliente chega ao caixa eletrônico e insere seu cartão. O sistema requisita a senha do cliente após o cliente fornecer a sua senha. Então, é como se ele estivesse contando a historinha num texto, né? Um romance, vamos falar assim, brincadeira. Numa forma de você expressar em que o ator e o sistema vão interagindo sim, mas é uma forma mais textual sequencial, né? Não é tão bem separado e delineado quais são os passos que tem que ser, vamos falar assim, contemplados durante a execução do caso de uso. Tem a descrição tabular, né, que literalmente você separa o ator do sistema, então cada coluna vai ser um ator, se você tiver um ator secundário vai aparecer numa terceira coluna. Então aqui, ó, né, aí vamos lá, gente, essa forma de escrever o caso de uso não é a forma ideal como eu quero que vocês escrevam, mas eu vou mostrar porque vai aparecer aí, né? Daqui a pouquinho eu vou discutir com vocês o jeito de se escrever isso, que não vai ferir a regra dos 100 anos. O cliente insere o seu cartão no caixa eletrônico. Segundo passo aqui, o sistema solicita a senha, depois digita, valida a senha, exibe o menu de operações disponíveis, solicita a realização de saque, requisita a quantidade a ser sacada, fornece o valor da quantia desejada, fornece a quantia desejada, imprime o recibo e retira a quantidade do recibo. Então, na prática, esse cara aqui, ó, ele delimita bem a sequência de passos que cada ator que representa uma coluna tem que apresentar. Problemas: se você tiver muitos atores, né, cliente, sistema, ator, você vai ter que ficar procurando na horizontal qual é o próximo passo. Então, imagina que o terceiro passo fosse aqui, né? Você ia ter que olhar horizontalmente para ver. Aí o quarto passo pode ser aqui, eu teria que vir para cá. Então você fica o quê? Numa representação muito extensa horizontalmente, né? Mas é válido quando você quer representar de forma mais distinta o que o ator faz. Daqui a pouquinho a gente vai discutir melhor esse tipo de escrita aqui, tá? Então, esse tipo de escrita que eu estou falando está relacionado, na verdade, não ao formato, mas sim ao grau de abstração. Está relacionado com a regra dos 100 anos. O que a regra dos 100 anos faz? Ela faz com que a gente escreva casos de uso que sejam mais coerentes de acordo com o domínio. Então, o caso de uso vai ser melhor representado pelo domínio, independente da tecnologia que você vai usar para implementar. Então, a regra dos 100 anos vai falar o seguinte: imagina que você está escrevendo o seu caso de uso, e aí quando você está terminando de escrever, você para e pergunta, olha, faz sentido esse caso de uso daqui a 100 anos? E há 100 anos atrás, fazia sentido eu escrever esse caso de uso? Então vamos ver. Vamos voltar para aquele outro caso de uso do caixa eletrônico. O cliente insere seu cartão no caixa eletrônico. O sistema apresenta solicitação de senha. Coisa horrorosa. O cliente digita a senha. O sistema valida a senha e exibe o menu de operações disponíveis há 100 anos atrás, né? Você imagina 100 anos atrás alguém chegando no banco, inserindo seu caixão no caixa eletrônico, ou seu cartão no caixa eletrônico? Não, né? Significa que eu não tinha nenhum sistema que pudesse fazer esse tipo de coisa? Também não, né? Eu poderia fazer. Só que eu não tinha esse aspecto tecnológico do caixa eletrônico nem do cartão, mas eu podia chegar no banco, a atendente ia ter lá aquele computadorzinho feio dela, e aí eu poderia, olha, eu quero realizar um saque, aquela tela verde, e o cara ia conseguir fazer. Então, do aspecto tecnológico, né,
cartão, caixa eletrônico, solicitação de senha, operações disponíveis no menu, isso não é válido na regra dos 100 anos no passado, mas no futuro também. Se você for pensar, por exemplo, que hoje a gente já consegue acessar a conta do caixa eletrônico sem usar o cartão, já é válido, né? Então vamos ver? Eu posso chegar num banco hoje em dia e acessar minha conta por biometria. Então, eu vou chegar no caixa eletrônico, eu não vou mais inserir meu cartão, né? Eu não vou mais apresentar senha. Na verdade, o sistema às vezes nem me apresenta nada. O sistema fala, olha, qual é a sua agência, qual é a sua conta. E depois você informa a sua biometria. Então, nesse caso de uso aqui, tem 3 passos que já não contemplam daqui a 100 anos. Na verdade, nem daqui a 15 minutos, né? Porque isso já foi transpassado. Então, validar a senha, exibe o menu de operações, solicita a realização de saque, requisita a quantia a ser sacada, fornece o valor. Então, observa, tem muito aspecto tecnológico aqui que hoje em dia mesmo já não contempla nesse caso de uso. Mas eu podia ter escrito esse caso de uso de uma forma que atendesse à regra dos 100 anos. Observa, para que ele vai imprimir o recibo do cliente? Se o cliente não quiser o recibo, o que eu faço? Segundo esse passo aqui, é obrigatório a impressão do recibo. Tudo bem? E não só isso. Então, esse caso de uso aqui, ele vai dizer não tanto para a pergunta de 100 anos atrás e para a pergunta de 100 anos no futuro. Nesse caso, a gente chama esse caso de uso real. É um caso de uso que está representando aquele momento em que você está escrevendo o caso de uso. Está errado? Naquele momento não. Mas ele não representa a essência do caso de uso. Na verdade, é o conjunto de passos que você vai interagir com o sistema para alcançar o seu objetivo. Isso é independente da tecnologia, né? Então, quando você responde não para as 2 perguntas, o seu caso de uso é essencial. Quando o caso de uso é essencial, significa que você vai poder manter esse caso de uso por muito mais tempo. Isso significa que você não vai precisar ficar refazendo o sistema toda hora. Então, quando você fala que um caso de uso é essencial, está dizendo que alguém vai decidir o projeto e vai implementar usando tecnologia. Mas do projeto para trás, isso ainda vai perdurar, porque a decisão do requisito é independente da tecnologia que você vai utilizar para implementar, né? Certo? Então, vamos lá. Agora a gente vai misturar o formato com o grau de abstração. Então, o formato lá, lembra que podia ser descrição sequencial, ou tabular, ou a descrição numerada, que é o que a gente está fazendo ali. Primeiro passo, cliente insere o seu cartão de crédito no caixa eletrônico. Segundo passo, sistema identifica o número de cartão de crédito e apresenta a tela de mensagens de 2 vidas. O cliente digita a senha, o sistema valida a senha e exibe o menu de operações. Observa, o formato aqui, ele é numerado, você sabe aonde parou e para onde tem que seguir. E é óbvio que a representação é real, porque ele está colocando vários aspectos tecnológicos do momento em que a pessoa escreveu o caso de uso. Agora, olha a diferença da real para essencial, e é isso que eu quero trabalhar com vocês, porque a real é mole para a gente, né? A gente pensa em como a gente quer programar e vai lá e coloca, e às vezes nem está certo o caso de uso, mas a gente acha que é. Vamos lá, passo 1. Cliente fornece a sua identificação. O sistema identifica o usuário e fornece as opções disponíveis para a movimentação da conta. Pô, que bacana, né? E aí não precisa ser mais um menu, né? Saiu da época do menu. Antigamente tudo era menu, drop-down, você tinha que às vezes ficar perdido. Então agora, por exemplo, tem as operações favoritas que aparecem na tela. Não precisa ser um menuzão que você tem que ficar escolhendo as coisas, né? Então o sistema identifica o usuário e fornece as opções disponíveis. Inclusive,
né? Pode ter algum caso de uso para o cliente customizar as suas opções disponíveis. 4. O cliente solicita o saque de uma determinada quantia. O sistema apresenta o limite máximo disponível para saque. O cliente fornece o valor da quantia que deseja sacar e o sistema fornece a quantia desejada e o recibo. Inclusive, esse recibo não precisa ser em papel, pelo que está escrito ali. Tá certo? O cliente retira o dinheiro e o recibo e o caso de uso termina. Ah, mas eu não quero receber o recibo. Então, este vai ter um fluxo alternativo em que ele vai começar antes do passo 7 e vai terminar depois do passo 8, aonde o sistema só fornece a quantia desejada, o cliente recebe e o caso de uso termina. Então, vocês podem notar que o modelo de caso de uso, né, é uma representação, de novo, que tenta dar uma visão geral a partir do diagrama e uma representação textual que é mais contextualizada nos cenários em que você quer que aquele caso de uso contemple, nas formas como você quer usar o sistema que ficam dentro daquele caso de uso, uma forma de utilizar o sistema. É claro que o modelo caso de uso, ele pode ter outras formas de contemplar informações para o sistema. Então, quando eu falei lá para vocês dos requisitos funcionais, eu falei, olha, você pode ser que em algum momento escreva um diagrama de estados, um diagrama de atividades, um desenho para representar alguma coisa, uma fórmula para representar alguma coisa, e essas coisas vão ser embutidas no nosso modelo de caso de uso. Então, a gente pode, por exemplo, né, que nem está aí, ter um documento expressando os requisitos não funcionais. E aí tem aquele campo lá de requisitos, o quê? Né, os requisitos associados, não, esqueci o nome agora, né? Os requisitos relacionados, que a gente pode identificar e cruzar, as regras de negócio que eu vou falar daqui a pouco, certo? E outras coisas que a gente pode identificar para facilitar. O que é mais importante que vocês entendam para que a gente possa seguir com uma modelagem coerente? O modelo de caso de uso, ele vai representar os requisitos funcionais de sistema. Isso é, todo requisito funcional de sistema gera pelo menos um modelo de caso de uso. E eu posso ter regras de negócio associadas que vão restringir as funcionalidades relacionadas ao modelo de caso de uso, assim como requisitos não funcionais que vão permear a execução do caso de uso. Quando eu falo permear, a gente pode pensar em medir, limitar ou até restringir o acesso a determinado caso de uso, né? Usabilidade, portabilidade, acessibilidade, confiabilidade, lembra de todas aquelas palavrinhas, né? Então, são os requisitos não funcionais que podem, esse caso de uso aqui tem que ser muito confiável. E aí é um requisito que a gente vai ter que dar um jeito de avaliar na frente como é que vai ser, como é que a gente vai medir que ele foi contemplado a partir do seu caso de uso, tá bom? Então é isso, pessoal. Terminamos mais um videozinho sobre o modelo de caso de uso, formas de escrever, o que a gente vai associar. E aí a gente está quase terminando a parte de caso de uso e a gente já vai poder praticar lá com os nossos mini mundos de exemplo, tá certo? Então, até o próximo vídeo.